Boa noite. Seja para gravar, nós vamos começar então a nossa atividade síncrona de hoje. E aí eu só queria lembrá-los, né, que o módulo 1 ele se encerra amanhã, dia 5 de dezembro. Então, aqueles que ainda não responderam, né, a pergunta sobre teoria estética evolutiva, a pergunta sobre a origem da vida e interagiram no fórum, por favor, o façam quanto antes, tá? Que o prazo é até amanhã, certo? O módulo 2 ele se iniciou na semana passada e ele vai até o dia 17 de dezembro, tá bom? E aí uma alteração das atividades síncronas, né, que eu queria comunicar para vocês, a gente teria a atividade síncrona, a semana que vem a gente não teria, e aí a gente teria no dia 18 de dezembro. Aí o que eu achei melhor fazer? Trazer a atividade síncrona do módulo, a primeira atividade síncrona do módulo 3 para a semana que vem, dia 11, porque aí a gente discute a questão do Evo-Devo, e aí vocês teriam a semana, né, a última semana de ter o recesso, para vocês fazerem a atividade prevista, e aí a gente retornaria em janeiro, né, e daria continuidade ao módulo, certo? Então, para poder vocês terem uma semana, e pelo menos fazer essa parte agora, esse ano, beleza? Que é, na verdade, seria responder uma pergunta. Tá ok? Então, a atividade estava no nosso cronograma, estava que a atividade síncrona ia ocorrer dia 18 de dezembro, então ela vai ocorrer, na verdade, dia 11. E aí, a partir do dia 18, a gente não tem mais atividade síncrona, retornando só em 2021, tá bom? Então, esse é um aviso. E a questão de lembrar vocês das datas de postagem. Eu não sei se vocês já postaram, porque eu sei que alguns alunos já o fizeram, mas eu vou só analisar o que vocês fizeram na segunda-feira, tá? E aí na sexta-feira eu dou um feedback geral, tá bom? Mas assim, tentem não atrasar isso. Inclusive, vou até mandar esse recado no WhatsApp também. Aí só um minutinho, tá, pessoal? Eu acho que está com problema nesse link de acesso, porque mais de um aluno reclamou disso. Deixa eu pegar aqui o link aqui, só um minutinho. Vocês entraram por onde? Pelo convite do Google Agenda ou pelo ambiente da disciplina? Eu entrei pelo e-mail da disciplina. Tá, porque o pessoal já é a segunda vez que acontece isso, né? Mas vocês recebem e-mail toda semana ou vocês pegaram aquele e-mail original que foi a primeira vez? Eu recebo e-mail toda semana, mas eu só consigo entrar pelo link do Moodle. Pelo e-mail não consigo. Tá, mas o link do Moodle deu certo e é aqui mesmo? Deu. Deu, não, beleza, Maria. Então deixa eu só colocar lá no grupo esse recadinho aqui, só para ficar registrado, né? Como todo mundo tá matriculado na disciplina, tá no grupo do WhatsApp, dá para falar isso. Pessoal, não se esqueçam que amanhã termina o prazo para as 3 atividades do módulo. Eu estou falando para vocês ouvirem, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Outra coisa a atividade síncrona que ocorreria no dia 18 de 12 de 2020 será adiantada para o dia 11 do 12. Próxima sexta-feira. Bom, pessoal, então essa questão da mudança, eu tinha alterado a data e aí eu pedi para mandar um e-mail para vocês para avisar que a data foi alterada, tá? Que a da atividade aconteceria no dia 18 e ela vai acontecer então na semana que vem, dia 11, e aí dia 18 não vai ter atividade 5, certo? Bom, pessoal,
A gente vai começar a discussão do último tema do módulo 2, que é a evolução da interação entre as espécies. E aí eu queria ver com vocês se está aparecendo os slides da aula aqui. Tá sim, Galego. Perfeito. E aí, pessoal, eu vou vir aqui no chat, né, de vez em quando. Na verdade, antes de mudar de slide, eu volto aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Mas vocês podem interromper a qualquer momento, tá usando o áudio. Ou pode escrever aqui no chat, da forma que vocês preferirem, ou da forma que às vezes o equipamento de vocês não permite usar o áudio, né? Então vocês podem fazer da forma que for mais fácil para vocês, tá bom? Mas tirem dúvidas, façam comentários, participem, tá? Na medida do possível, obviamente. Certo? O tema da aula de hoje é um tema que me agrada muito, porque ele tem uma interface muito grande com a questão ecológica da evolução, né? Existe uma tendência, principalmente depois que o DNA, né, foi elucidado, a estrutura do DNA foi elucidada, o papel dele na transmissão da informação genética, o surgimento das ideias de evolução. Então, existe uma tendência muito grande que, dentro das discussões sobre evolução biológica, seja incorporado muito da questão genética da evolução, e aí a questão ecológica acaba tendo um papel, digamos assim, secundário. Só que, do ponto de vista evolutivo, tanto a dimensão ecológica quanto a dimensão genética são importantes, né? Porque a evolução ela ocorre, obviamente, no nível individual, mas o efeito é populacional. E é obviamente que esse efeito populacional, ele existe em virtude da relação entre o organismo com o ambiente, né? Então, é muito importante a dimensão ecológica. A aula de hoje, o foco vai ser principalmente na dimensão ecológica da evolução, certo? Vocês vão perceber que algumas coisas que a gente vai discutir na aula de hoje vão ter uma interface, principalmente com algumas coisas que vocês discutiram na disciplina de Ecologia Geral, né? O enfoque provavelmente vai ser um pouquinho diferente, mas vocês vão perceber que muita coisa que a gente vai discutir hoje, vocês viram provavelmente em Ecologia Geral. Pode falar, Gabriel. Gabriel? Eu acho que o teu áudio, ele tá maluquinho, é isso? É porque deu um pico assim, mas beleza. Bom, então, basicamente, a gente vai discutir hoje a evolução da interação entre as espécies. Aquelas interações ecológicas, né, que vocês viram com a Mariângela, a gente vai discutir hoje mais um ponto uma perspectiva mais a respeito das consequências evolutivas, né, que essas interações elas apresentam. Então, basicamente, quando a gente pensa, né, nas interações ecológicas, a gente pode, em alguma medida, pensar em processos de coevolução. E processos de coevolução podem gerar nos organismos, né, adaptações que são adaptações frente à pressão da interação, que a gente chama de coadaptação. Então, nesse sentido, né, quando a gente pensa nas interações que envolvem planta e inseto, né, desde a polinização até a questão da predação, ou interações do tipo mutualísticas, ou interações do tipo presa-predador, parasita hospedeiro, ou competição, a gente pode pensar, né, que os envolvidos nessas interações, eles podem evoluir de uma maneira especial que a gente chama de coevolução. E aí, para que a gente constate se realmente houve ou não coevolução, uma das formas é tentar descobrir, né, detectar nesses organismos adaptações que são resposta, né, que são respostas à influência da coexistência, né, e da interação desses organismos. A gente vai ver mais detalhes, alguns exemplos, por exemplo, presas muito rápidas em relação a predadores muito rápidos também, então, evolução da velocidade relacionada, né, tanto a mudanças anatômicas e fisiológicas na presa quanto no predador, de alguma forma ser compatível, então a gente busca esse tipo de informação biológica nos organismos. E aí, essa aula eu preparei a partir desses 3 livros, tá, gente? O capítulo 22 do Ridley, o capítulo 15 do Zimmer e o capítulo 18
do Futuíma, porém eu coloquei um material complementar que está disponível no PDF, e aí no meio da disciplina tem lá certinho os capítulos dos livros, que também vocês conseguem obter informações ali, certo? E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um conceito de coevolução, para vocês saberem de qual, né, universo semântico a gente está tratando aqui na aula de hoje. Então, tem uma definição, obviamente, com os 3 livros que eu usei como base, né? E aí eu trouxe uma definição do Ridley, uma definição do Futuíma e uma definição do Zimmer. A definição do Ridley é que 2 ou mais espécies influenciam as evoluções uma das outras. O conceito de coevolução do Futuíma é evolução conjunta de 2 ou mais espécies que interagem ecologicamente, cada uma delas evolui em resposta à seleção imposta pela outra. E a terceira que vem do Zimmer, né? Mudanças evolutivas recíprocas entre espécies que interagem, dirigidas pela ação da seleção natural. Pensando nesses 3 conceitos, agora eu queria ver com vocês, tá? O que esses 3 conceitos têm em comum? Que aí a gente consegue encontrar um ponto de encontro, né? Entre os 3 conceitos, né, que cada um dos autores traz. O que eles apresentam em comum? Caro... Ótimo, Gabriel. Então, uma coisa que em comum é que os 3 conceitos trazem a ideia de interação entre as espécies. E o que está diferenciando pelo menos um conceito dos outros 2? Carol, o Gabriel disse que eles têm como interação entre as espécies, e é isso mesmo. Mas na hora que a gente lê esses 3 conceitos aí, o que você acha que está diferenciando? Pelo menos um dos outros 2. Qual a informação que 2 dos conceitos têm que um deles não tem? Isso, perfeito. Meninos, se a gente fala que uma maneira da gente detectar se há coevolução entre as espécies envolvidas em uma interação, obviamente que o processo evolutivo principal, que está relacionado, né, ao surgimento de características coadaptativas, é a seleção natural. E aí o conceito do Ridley não traz a ideia de seleção natural, que é fundamental para se entender coevolução. Não há coevolução sem seleção natural, tá, pessoal? As interações entre as espécies são justamente os processos ecológicos que a gente mais utiliza como exemplo de seleção natural, certo? Então é isso mesmo. Então, quando a gente pensa em coevolução, a gente tem que pensar em 2 questões: a interação entre as espécies e a evolução por seleção natural, certo? E aí a gente consegue vislumbrar 2 espécies coevoluindo. Ok? Muito bem, vocês conseguiram apontar certinho. E aí, claro que a gente pode utilizar de vários recursos, né? Principalmente pensando nas filogenias, para a gente ter uma ideia de como a coevolução ocorre, mas basicamente a gente pode ter, por exemplo, uma situação na qual há a coevolução específica, ou seja, a gente consegue perceber o efeito, né, da coevolução numa espécie e não na outra. Então, por exemplo, quando tem comensalismo, a gente consegue observar, né, efeitos adaptativos no comensal, mas não na espécie que é a hospedeira daquele comensal, certo? Também é possível uma coevolução associativa, e esse tipo de coevolução mais comum está relacionado praticamente a quase todas as interações ecológicas, né? Predação, parasitismo, mutualismo, protocooperação. Então, todos esses processos
você consegue perceber as marcas, né, do efeito de uma espécie sobre a outra, nas adaptações, e é por isso que recebe esse nome de associativa. Também é possível, em alguns casos, um modelo mais particular de coevolução, que é o de escape e radiação. Basicamente, o modelo de escape e radiação ele está representado aqui na figura C. Então, o que acontece aqui? As duas espécies elas interagem no estado ancestral, e aí elas ficam um tempo sem interagir e voltam a interagir no estado derivado. Então, o que acontece? A gente consegue enxergar marcas coadaptativas num estado ancestral, e depois a gente verifica que há uma, digamos assim, apesar de não ter, né, durante um período relativamente longo, a ausência de interação entre essas espécies ao longo da história evolutiva delas, a gente atualmente verifica que elas interagem entre si, indicando que houve coevolução recente, certo? Também é muito comum que a gente encontre, né, nos processos de coevolução com a especiação, então, à medida que uma espécie, um grupo ancestral, né, de uma espécie evolui, a espécie que interage com ela também evolui. Então, a gente acaba tendo, por exemplo, sobreposição de filogenias, como acontece com essa figura aqui, tá? Indicada pela seta verde maior aqui à esquerda, tá? Então, se vocês verificarem aqui, a filogenia representada em vermelhinho é de uma espécie e a representada em preto é de outra espécie. E aí que a gente percebe aqui que até um certo ponto da filogenia, na verdade, é um grupo de espécies, tá? Representado em preto, e em vermelho um outro grupo. Se a gente analisar aqui que é uma sobreposição, né, quase que especular entre, né, as espécies representadas pela filogenia vermelha e a preta, isso pode ser um indicativo de eventos de coespeciação. Mas pode haver, além da coespeciação, cladogênese paralela, que há, né, há processos, né, de coevolução que são um pouco mais recentes. Então, vejam que, por exemplo, aqui nessa figura abaixo dessa que eu acabei de explicar da coespeciação, se vocês verificarem aqui, que há momentos, principalmente durante a diversificação, que as espécies elas apresentam, né, filogenias similares, porém, se a gente analisar a história evolutiva mais ancestral, pensando na raiz da filogenia, isso não acontece. Provavelmente isso é devido a uma interação mais recente entre duas espécies. Certo? Entendendo esses modelos, pessoal, a gente vai falar sobre eles várias vezes na aula de hoje, tá? Porque eu vou falar de exemplos e a gente vai voltar para eles. Mas entenderam, por exemplo, o que é uma coespeciação, o que é uma coevolução por escape e radiação, uma coevolução específica, uma coevolução associativa. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? A gente vai falar sobre isso em alguns exemplos, vai retornar nesse, digamos assim, esse modelo básico ao longo da aula. Certo? Podemos continuar? Ok. Pessoal, tá todo mundo na sala mesmo? Só tá a Carol e o Gabriel? Eu estou. Está? Tá com dúvida, Maria? Não, por enquanto não. Tranquilo. Brenda? Qual que é a tua dúvida, Ítalo? Pode falar. Pode falar, Brenda. Brenda, desculpa, pode falar. Não? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês falem, tá? Eu vou pedir que vocês participem mais da aula, tá, pessoal? Estou sentindo que vocês estão participando muito pouco. Seja no chat, seja usando o microfone, tá? De vocês, conforme for viável. Bom, aí pensando na coevolução numa perspectiva filogenética, algo que a gente precisa buscar, né, quando a gente vai utilizar a filogenia como ferramenta para verificar se dois grupos, né, de espécies eles coevoluíram, a gente primeiro tenta buscar se as espécies que apresentam associação, né, por exemplo, um determinado gênero, uma determinada família de uma espécie, e é um determinado gênero, uma determinada família de outra espécie. Quando eu traço as filogenias, elas apresentam de alguma forma relações, né, similares. Então vejam aqui,
aqui apresento duas filogenias, né? Vejo que é uma filogenia de bactérias e uma filogenia de hospedeiros, certo? Dessas bactérias. Aí, se vocês observarem aqui, na hora que a gente olha o formato da filogenia das bactérias, existe uma similaridade muito grande com a filogenia dos organismos que apresentam essa associação endossimbiótica, certo? Com as bactérias. Então, vejam aqui, quando isso acontece, e aí é possível, inclusive, datar, né, quando provavelmente essas interações começaram, né? Então, se vocês olharem aqui na filogenia do hospedeiro, à direita dessa primeira imagem aqui, vocês vão perceber que tem um provável ponto no qual a simbiose, por exemplo, envolvendo esse hospedeiro com essa espécie de bactéria, pelo menos da linhagem evolutiva, começou a ocorrer, certo? Porém, às vezes, o que pode acontecer, pessoal? Às vezes você tem lá um conjunto de organismos, que apresentam nesse caso aí, que são filogenias, né, de bactérias e hospedeiros animais que apresentam as bactérias no trato digestório deles, né? Então, no caso da primeira filogenia, você tem lá uma imagem especular. O que significa isso? Que o padrão da filogenia da bactéria é muito similar ao padrão da filogenia do hospedeiro. Porém, quando a gente analisa aqui, né, esse outro grupo de bactérias que estão relacionadas principalmente, né, na verdade, a grupos, né, de insetos, vejam que a gente não tem uma relação especular entre as bactérias e esses insetos. Então, provavelmente, o que pode ter ocorrido ao longo da história evolutiva dessas espécies é que houve, em vários momentos diferentes, o contato, né, entre o hospedeiro e a bactéria. Então, essas bactérias, né, de insetos e os insetos. Então, a filogenia não é especular. Então, na verdade, é mais um evento de convergência adaptativa do que um evento de coevolução, tá? Então, a gente pode usar a filogenia como uma ferramenta para isso. Então, a gente, quando usa a filogenia como ferramenta para se constatar, né, que dois grupos de espécies eles coevoluíram, então, primeiro a gente busca a duração das associações, então o tempo de divergência, né, de uma espécie coincide com o tempo de divergência da outra espécie, que há uma especularidade, né, entre as filogenias, e isso a gente teria uma especiação de forma concordante. A diversificação também ela pode ocorrer quando tem, por exemplo, paralelismo, como esse último clado aqui, da filogenia superior, que tem Rhopalasphilum pad, Rhopalasphilum maides e Schizaphes graminum. Vejam que há um paralelismo aqui, e aí você tem uma associação, né, concordante com a filogenia do hospedeiro, né? Esse modelo também de filogenia aqui embaixo, né, apesar dele poder não indicar com a evolução, a gente pode talvez explicar, caso outros indícios, né, tragam informação que há uma coevolução entre hospedeiros insetos, né, e essas bactérias, que são de vários gêneros diferentes aqui, pode ter ocorrido por escape e radiação. Então, alguns ancestrais podem, por exemplo, um ancestral, né, de Hymenoptera, pode ter compartilhado hospedeiros similares, essa bactéria Mucidiflux uniraptor e Trichogramma spp. Um ancestral entre eles pode ter sido compartilhado pelo ancestral Hymenoptera, e aí depois cessou, né, o contato entre esses dois grupos de espécies, e aí quando há um novo contato, as espécies diversificaram, né? Então aí você tem na filogenia duas espécies diferentes porque houve um hiato, né, entre esse primeiro processo de coevolução e a interação entre as espécies atuais. E uma outra coisa que é muito difícil, né, muito difícil mesmo, é verificar se as adaptações são progressivas entre uma espécie e outra. Porque para a gente poder verificar isso, a gente precisa ter o registro fossilífero das duas espécies. E você já deve ter visto com o Tiago que isso não é algo muito fácil de acontecer, né? Você ter uma sequência, né, de alternância de espécimes, né, que permite você traçar lá qual foi o caminho da anagênese, né, de uma espécie ancestral para uma espécie derivada, para uma espécie difícil. Agora imaginem duas espécies que coevoluem. Então é bem complicado conseguir atender
digamos assim, esse critério, certo? E aí algumas questões, né, alguns princípios, pensando na coevolução, pensando nas cofilogenias. Então, as cofilogenias, ou seja, filogenias concordantes, né, entre dois grupos de espécies que têm um histórico, né, de interação, então essas cofilogenias surgem por coevolução. É possível observar uma evolução sequencial, né, nessas cofilogenias, mas em alguns casos a gente consegue também encontrar evolução independente. Então, não quer dizer que todas as espécies de um determinado grupo vão apresentar, né, imagem especular com outro grupo. Então, se a gente analisa a filogenia da figura anterior, veja que a gente tem um grupo de espécies, né, a Hominobacter, a Proteus vulgaris, a mesma Escherichia coli, que não participa, né, dessa imagem especular da filogenia dos hospedeiros. Então, é possível que dentro do grupo algumas espécies elas evoluam de forma independente, tá? Então, a gente não espera que todas as espécies vão evoluir de forma por coevolução. Então, algumas espécies podem escapar disso, e é isso que a gente chama de evolução independente. Tem que ficar bem atento a essa questão quando analisa as coevoluções. E aí, explicando um pouco melhor de que maneira a gente pode explicar essas premissas, essas premissas, né, de cofilogenia e coevolução. Então, por exemplo, cofilogenia surge por coevolução. Geralmente a gente consegue perceber essa relação, principalmente se as espécies envolvidas nas interações, elas evoluíram de forma alopátrica, né? Geralmente a especiação alopátrica, geralmente não, né? Sempre a especiação alopátrica leva a isolamento geográfico. E isso, né, pode permitir a evolução, né, dessas espécies. Então, imagina, por exemplo, que você tem um grupo de espécies que coexistem, e você tem um evento de vicariância que separa esses grupos populacionais. Então, a especiação alopátrica de uma espécie que está, por exemplo, nessa área aqui né, do lado direito, né, de onde houve a vicariância, vai haver coevolução com as espécies que já interagiam, e do outro lado também isso pode acontecer. Porém, é possível que ocorra, né, com espécies que compartilham o mesmo hábitat, o isolamento reprodutivo. E aí, vocês lembraram das aulas de princípios evolutivos, quando a gente falou de especiação, a especiação do tipo simpátrica, né, por exemplo, ela pode levar à evolução de uma nova espécie, mesmo que elas ocupem o mesmo hábitat. Como que isso pode acontecer? Se elas, por exemplo, se houver indivíduos dentro da população que compartilhem nichos distintos, então é possível que surjam mutações e esses indivíduos eles são isolados justamente porque eles se alimentam de recursos, né, nutricionais diferentes. A seleção sexual também pode levar a esse tipo de especiação, que a gente chama de especiação simpátrica. A evolução sequencial está relacionada à mudança de um táxon que altera o outro, né? Mas às vezes o inverso não ocorre. A gente vai discutindo na aula de hoje a evolução das plantas e dos insetos polinizadores. E aí vocês vão perceber que há um impacto muito maior da evolução de plantas na evolução dos insetos do que vice-versa. Então, as mudanças nos insetos interferem menos na evolução das plantas do que o contrário. Então, por exemplo, uma alteração de forma de flor, ela é muito mais potente para selecionar alterações na morfologia de um inseto que a poliniza do que a mudança no polinizador interfere na seleção de plantas, porque uma planta pode ser polinizada por mais de um inseto, mas existem insetos que polinizam, por exemplo, plantas específicas, tá? Claro que existem, né, algumas exceções, existem plantas que são polinizadas por um único tipo de inseto, mas isso é menos comum. Então, o mais comum é que a mesma planta possa ser polinizada por muitos insetos, mas em insetos é comum que insetos, né, polinizem um único tipo de planta, certo? Então, por isso que há um indicativo de evoluir sequencialmente um grupo e não o outro, certo? E aí, por exemplo, às vezes a gente tem uma coadaptação que sugere, né, que aqueles dois grupos de espécies tenham evoluído juntos.
Porém, às vezes, a seleção que leva, né, por exemplo, a questão da asa, né? Se a gente pensar asa em inseto, asa em morcego e asa em ave, você tem aí digamos assim, eventos de seleção natural muito similares, que é a ocupação de um nicho que era vago, né, que é o nicho aéreo. Porém, se a gente parar para pensar na origem, né, de cada uma dessas asas, a origem evolutiva é independente. Apesar do resultado ser similar, a origem evolutiva é diferente. E isso pode enganar muito, se a gente não fizer uma análise complexa, né, dos caracteres que a gente chama de coadaptações, os organismos que participam, né, do processo de coevolução, a gente pode correr o risco de, na verdade, identificar um artefato de convergência adaptativa e não uma adaptação resultante de um processo de coevolução, certo? E aí eu queria discutir com vocês agora um pouco das interações entre as espécies, utilizando o capivara. Por que de cofilogenia? Gabriel, perfeito, certo? E qual foi o tipo de informação que foi utilizado? No caso da endossimbiose de mitocôndria com as células, né? Da endossimbiose, na verdade, de bactérias que posteriormente deram origem às mitocôndrias, né? A gente consegue identificar, por exemplo, a presença de mitocôndrias em todos os organismos, menos os procariontes. Na hora que a gente compara o DNA desses organismos, a gente vai constatar que o DNA mitocondrial, por exemplo, o nosso, ele é muito mais similar com o DNA, por exemplo, de uma bactéria do que com o DNA com o nosso DNA nuclear, certo? Então, se a gente compara, por exemplo, só a informação contida na mitocôndria e só com as bactérias, né? Então a gente teria uma filogenia espelhada, certo? Aí essa filogenia, então, por exemplo, não adianta a gente querer comparar a filogenia das bactérias com a filogenia dos animais, entende? A gente precisaria só utilizar a filogenia do DNA mitocondrial com a filogenia de bactéria e aí a gente consegue ter um certo espelhamento, certo? Mas tem aí tem um processo coevolutivo importante, né, inclusive domesticação de micro-organismos, e esse processo ele é muito antigo, porque isso data do início da celularização, né? Então, antes de se pensar em multicelularidade, ocorreu esse processo de endossimbiose, certo? Mas ele pode ser um indicativo, sim, de coevolução, quando a gente consegue fazer a cofilogenia. Também, se a gente fizer, por exemplo, pegar, por exemplo, espécies de felinos, né, predadores, e de presas, a gente vai verificar que há um pareamento, principalmente entre predadores que são mais específicos, né, com as filogenias de presas. Mas o mais comum, na verdade, é quando a gente compara parasitas e hospedeiros. Então, por exemplo, se a gente pegasse mesmo o COVID e fizesse uma comparação, né, pegasse, por exemplo, os diferentes COVID, né, o que a gente encontra em morcego, o que a gente encontra em camelo, que a gente encontra em pangolim, que a gente encontra em civeta, e aí comparar, né, com a filogenia, né, de humanos, morcegos, civetas, pangolins, então a gente teria uma sobreposição aí entre as variantes, né, de Covid, então você vai ter lá a filogenia para os Covids e a filogenia, né, dos mamíferos que são contaminados pelos Covids, aí você teria espelhamento, né, então, por exemplo, na posição que está o Covid de civeta, você tem civeta na posição que está o Covid-19, você tem humano na posição. Então, para parasita é mais fácil a gente ver isso. No caso da endossimbiose, foi como se fosse um parasitismo que se tornou um mutualismo, né? Mas um mutualismo num ponto, ou uma simbiose, né? Melhor usar o termo simbiose, num ponto extremo. Tão extremo que aquele organismo, ele deixou de ser um organismo e passou a ser uma parte da célula. Então, aquela bactéria que deu origem às mitocôndrias, ao longo da evolução, ela deixou de ser uma bactéria e passou a ser uma estrutura celular. Certo? Ficou claro, pessoal? Pessoal, se eu estiver misturando muita informação e tudo mais, vocês me falem, tá? Ó, peraí, tá muita coisa. Vai com calma, beleza? Mas era isso, Gabriel?
Ok. Bom, eu gostaria de discutir, em linhas gerais, as interações ecológicas, que vocês já viram na disciplina de Ecologia Geral, aqueles que já fizeram, né? E aí eu vou utilizar como modelo as capivaras, certo? Eu tenho muito carinho por capivara. Em São José do Rio Preto, as capivaras são praticamente uma mascote da cidade, mas existem capivaras em Uberaba. São mamíferos que são amplamente distribuídos, né? Apesar da origem ser principalmente a região pantaneira, em virtude dos fluxos de rios, dos represamentos, as capivaras se espalharam, né, praticamente pelo país inteiro. Então, muito difícil você ir num lugar aqui no Brasil que não tenha capivara. E eu tenho um carinho especial. Então, até os meus alunos, que são alunos meus, que foram meus alunos lá no começo, que comecei a dar aula, eles sempre lembram que eu usava muito exemplo de capivara. E aqui hoje não vai ser diferente, tá? Então, vamos pensar a capivara como um organismo, né? E vamos pensar de que maneira a capivara interage no ambiente. Então, primeiramente, quando a gente pensa nas capivaras, para elas poderem existir, elas precisam se alimentar. E elas precisam existir em algum lugar, certo? Então, primeiro é uma interação entre o organismo e os fatores abióticos ou fatores bióticos. Então, por exemplo, a capivara se alimenta de grama. Então, você tem um nível de interação aqui do tipo predatismo, certo? E aí as capivaras ocupam regiões que têm, de alguma forma, áreas alagadas. Por outro lado, as capivaras, elas apresentam, né, interações com organismos que se utilizam, né, de recursos corporais da capivara, mas não fornecem nenhum tipo de vantagem adaptativa. Muito pelo contrário, tá? A presença desses organismos pode provocar um prejuízo adaptativo para as capivaras, como é o caso dos carrapatos, que são parasitas. Porém, esses parasitas que, né, utilizam as capivaras como nicho de alimentação, eles podem servir de alimento para várias espécies de aves que se alimentam, né, dos carrapatos. Vejam que a relação do pássaro não é uma relação direta com a capivara. Na verdade, o pássaro retira o carrapato da capivara. Então, ele atua como um comensal, né, nesse caso. E além disso, capivaras podem competir pelo recurso alimentar com outros organismos e podem competir também entre si em competições do tipo intraespecífica. Certo? E aí uma pergunta para vocês. As interações ecológicas eu acabei falando, né? Competição, predação, parasitismo, né? Comensalismo. E aí eu queria que vocês me falassem o seguinte: nessas interações, há impacto para a adaptação da capivara? Então, por exemplo, no caso da capivara como predadora de grama, tem impacto adaptativo? Em qual contexto, em qual situação isso acontece? Então, pessoal, capivara predadora de grama. Qual impacto adaptativo para a capivara em qual contexto? Alguém responde essa pergunta para mim, por favor. Pode ser falando, pode ser no chat, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou falar o nome de um aluno e vou pedir para ele tentar levantar uma hipótese, tá bom? Para ver se há interação. Tá, você tem o impacto adaptativo na alimentação, não tem nenhum outro animal que compete. E no geral, ela realmente não tem, tá? Principalmente quando ela ocupa áreas urbanas, viu, Brenda? Mas o que poderia, por exemplo, impactar a alimentação da capivara em relação a essa questão de comer grama? Então, vamos pensar um período de seca. O que pode acontecer no período de seca em relação à capivara e à grama? Ela vai se alimentar menos, porque vai Vai ter menos ser grama.
Perfeito. E aí, o que você espera que aconteça com a população de capivara? Reduza. Reduza. Perfeito. Então, veja. E aí, volta a ter chuva, volta a ter grama. O que você espera que aconteça? Aumente novamente. Isso. Então, essa é uma questão importante para vocês terem em mente quando a gente pensa na evolução, né, de predadores e presas. Ok. E quando a gente pensa na interação capivara e carrapato? Acho que não deve reduzir o número de carrapatos, Isso, independente da cerca. exatamente. Mas aí pensa o seguinte, Maria, se por acaso tem uma seca, né? E aí que as capivaras se alimentam menos. Se elas se alimentam menos, provavelmente o organismo delas fica mais debilitado. Se o organismo dela ficar mais debilitado, é provável que aumente o quê? A infestação de carrapatos. Se houver um aumento muito grande da infestação de carrapatos, o que pode acontecer com a capivara? Você vai morrer? Morrer. Porque ela começa, aquele nutriente que o carrapato vai tirar dela pode debilitar. Vocês já viram cachorro de rua cheio de carrapato, como que eles ficam? Debilitados? Então imagina isso numa capivara. Beleza. E quando a gente pensa na relação da capivara, nesse contexto, com um pássaro comensal? Indiretamente vai afetar o número de pássaros também, né? Exatamente. Aumentando ou diminuindo o número de capivaras. Isso. Se diminui o número de capivaras, diminui o número de carrapatos, diminui o número de carrapato, menos alimento para esses comensais. Pelo menos o alimento vindo, né, das capivaras. E aí, quando a gente pensa na competição, a Brenda disse uma coisa importante, né, que elas não têm competição interespecífica, porque ela diz que não tem nenhum outro animal que compete com a capivara. Nas áreas urbanas isso é verdade, tá? Basicamente elas têm todo o recurso nutricional para elas. Porém, elas têm competidores sim. Quem são os competidores de uma capivara? Por exemplo, aqui na represa de Rio Preto, tem um monte de capivara comendo a grama. Quem compete pela grama com as capivaras? A Brenda já disse que não tem nenhum outro animal. Quem que vai ser o competidor então delas? O homem compete com a capivara. Ah, legal, hein, Brenda? Eu não tinha pensado nisso. Verdade. O homem pode competir pelo espaço, porque ele pode reduzir o espaço disponível. Ok, ok. Mas além do homem, quem seria um outro competidor para a capivara? Os insetos herbívoros, Ítalo, será que eles seriam os competidores muito influentes para as capivaras? Todos vocês fizeram ecologia geral aqui? Ou alguém não fez? Ou ninguém fez, né? De repente ninguém fez. Mas será que essa uva ela vai utilizar o tipo de alimento que a capivara come? Porque basicamente a capivara se utiliza de gramíneas, né? As saúvas elas optam principalmente por folhas de arbustos ou árvores. Não é tão comum que elas utilizem grama. Você consegue imaginar para uma situação que essa uva pudesse ser um competidor ah, realmente que interferia na disponibilidade de grama para capivara? E aí, pensando nisso também, né? Voltando à questão da ecologia, vocês estudaram que existe competição de dois tipos, não é? Na ecologia. Quais são os tipos de competição?
Exato. Essa competição interna, qual é o termo biológico que a gente utiliza? Isso, Ítalo. No caso das capivaras, há um efeito muito mais intenso da competição intraespecífica do que a interespecífica, né? Salvo esse caso do homem, né? Que ele pode competir pelo espaço, aí não tem o que fazer, né, gente? Porque o homem ele pode simplesmente, não é que ele vai ter uma luta com a capivara, simplesmente ele pode matar a capivara e tirar ela dali, né? Não vai ser uma a competição por espaço não é pensando, por exemplo, duas capivaras que são de populações diferentes que vão brigar e aí uma tira a outra, né? E aí aquela capivara que foi tirada, ela vai procurar outro espaço. Normalmente, quando o homem ocupa o espaço, ele mata as capivaras e tá tudo certo. Extingue a população, né? Mas tirando a questão do homem, basicamente são outras capivaras que competem, né? Com aquela capivara por recurso alimentar, por espaço, por fêmeas e tudo mais. E aí, não sei se nas cidades que vocês estão, vocês conhecem algum lugar que tenha população de capivara residente. Normalmente cidades que apresentam, né, algum tipo de lago, represa e tudo mais, né? Uberaba tem o Parque das Acácias, Rio Preto tem a represa municipal. Vocês moraram em alguma cidade que tem algum tipo de represamento, lago, ou frequentar algum lugar que tenha, preste atenção na distribuição das capivaras nesses lugares, caso haja capivaras. Vocês vão perceber que elas não formam uma população única. Você vê os grupos, né? Que ocupam uma margem, uma ilha. Então, por exemplo, aqui na represa de Rio Preto tem pelo menos umas 4 populações separadas, que ocupam, né, lados diferentes da represa e ilhas que foram formadas por assoreamento da represa, né? Então é comum ter isso porque elas têm as disputas, né? Tem um limite populacional que esses grupos, né, que a capivara tem aquelas brincadeirinhas, né? Capivara é o bicho mais legal de todos, né? Você vê capivara com jacaré, com tartaruga, com pássaro, com todos. Mas elas são animais territorialistas, né? Apesar deles serem animais sociais, são territorialistas. Então, eventualmente, um ou outro indivíduo pode ser expulso, né, daquele grupo populacional. Então, vocês podem ter, por exemplo, capivaras sozinhas e tudo mais. Mas isso é tudo fruto da competição intraespecífica. Certo? Muito bom, meninos. Estou gostando de ver. Quando a gente pensa, né, em coevolução e coadaptação, aí vocês deram alguns exemplos, né? Obviamente que isso tem impacto no valor adaptativo. Quando a gente pensa, por exemplo, em interações do tipo mutualísticas, a gente espera que o impacto seja positivo no valor adaptativo dos participantes. O comensalismo você espera que seja positivo para um e neutro para o outro. E a predação, parasitismo e competição você espera que tenha impacto negativo para um e impacto positivo para o outro. Aqui tem alguns exemplos, né, de coevolução com adaptação e quais coadaptações a gente consegue encontrar. Então, por exemplo, se a gente pensa na polinização, que é um tipo de interação mutualista, geralmente flores, né, que evoluíram por coevolução, apresentam cores atrativas para os animais polinizadores. Por outro lado, né, os animais que polinizam essas flores apresentam aparelho bucal adaptado ao formato da flor. Né? Um outro exemplo são os fungos que são cultivados por formigas, né? Esses fungos só conseguem crescer nas condições dos formigueiros, né? E as formigas, né? As formigas oferecem condições para que esses fungos sejam cultivados, ao mesmo tempo elas estão adaptadas a se alimentar desses fungos, né? Uma questão interessante no caso dos formigueiros também é a produção de antibióticos que impedem o crescimento de qualquer outro tipo de fungo que não aqueles que as formigas cultivam, né? Então, aquele próprio fungo libera um antibiótico que fica na formiga, então a formiga não se contamina contra os esporos quando ela sai, e aí é possível, então, que naquela área do formigueiro só tenham fungos daquela espécie.
No caso de comensalismo, por exemplo, limpadores de epifitismo, estrutura de adesão, você já deve ter visto orquídeas, bromélias, que elas apresentam raízes que têm ganchos que permitem né, que essas plantas se mantenham em substratos. No caso de predação parasitismo, né, competição, presa que tem toxina, predador com mecanismo de detoxificação. Então, por exemplo, tem um grupo de salamandras que uma quantidade mínima da toxina dela é capaz de matar um ser humano em 5 minutos. Por outro lado, tem cobras e sapos que se alimentam, desculpem, tem cobras que se alimentam dessas salamandras e são resistentes à toxina. Então, isso é um indicativo de coadaptação, né? Toxina na presa e mecanismo de detoxificação no predador. Produção de látex em plantas e insetos que evitam látex. Produção de atrativos, né, feromônios, morfologia e comportamento de evitar a flor. Né, redução da virulência e aumento da resistência. E no caso de competição por fêmeas, chifres desenvolvidos em mar são exemplos de coadaptações. Certo? Redução de virulência é um aspecto muito comum na evolução, né, da interação parasito-hospedeiro, principalmente quando envolve interação vírus-hospedeiro, tá? Então, é muito comum que os vírus, eles tenham um grau de letalidade muito alto, e à medida que eles vão eliminando os predadores, os hospedeiros, né, acabam sendo mantidos na população somente vírus que são menos virulentos, ou seja, aqueles vírus que não matam os hospedeiros. Por isso que, por exemplo, uma pandemia de febre hemorrágica é pouco provável acontecer, porque para que haja, né, uma efetiva proliferação do vírus ebola, por exemplo, seria necessário que os hospedeiros se mantivessem vivos por um tempo maior. E isso não ocorre, tá? Então, por isso que há surtos de febre hemorrágica praticamente todos os anos, mas além de ter um controle muito alto sobre, né, os lugares onde ocorrem esses surtos, a probabilidade de eles se tornarem pandêmicos é muito baixa porque o lastro de virulência, né, de mortalidade é muito alto com esses vírus. O que aconteceu com o Covid? Né? Ele tem uma taxa de mortalidade relativamente alta, pensando em vírus, né, que acometem vias respiratórias, porém, como ele tem um tempo de incubação relativamente alto, e isso permite com que ele consiga se dispersar rapidamente, certo? E a gente também não pode esquecer que a taxa de mortalidade dele é alta, mas não é alta igual a do ebola vírus, tá? A taxa de mortalidade de um ebola vírus chega a 80%, né? A gente pensando no Covid-19 é 4,8%, o máximo que chegou 7,8%. Pelo menos o Covid-19, tá? Existe uma outra espécie de Covid, que é o MERS-Covid, e aí a taxa de mortalidade do MERS-Covid é de 30%. Só que esse MERS-Covid ele não chegou na Europa, ele ficou restrito ao Oriente Médio, tá? Existem casos até hoje de MERS-Covid que são altamente monitorados, mas a taxa de mortalidade dessa variante Covid, que surgiu, né, em meados dos anos 2010, mais ou menos, ela é mantida sob controle. Certo? E aí, quando a gente pensa em coevolução, é praticamente possível a gente não pensar, né, em caracteres adaptativos que eles apresentam-se, né, alguma equivalência entre os organismos que participam, né, das interações. Mas a coadaptação ela pode ser resultante de evento de coevolução, mas pode ser resultante de interações anteriores com situações, né, ambientais similares e posterior interação atual. Então, por exemplo, eu citei o exemplo da salamandra, né, que tem uma toxina extremamente potente, e de cobras, né, que são capazes de se alimentar dessa salamandra. Então, há um indicativo muito forte que houve coevolução aí. Por quê? Existe a coadaptação na presa em produzir toxina e existe a adaptação no ofídio em detoxificar aquela toxina. Porém, existe pelo menos mais 2 espécies de serpentes capazes de se alimentar de salamandra. Então, é provável que essas espécies, né, durante a evolução delas, entrarem em contato com situações, né, de toxina similar, e aí quando elas são colocadas no mesmo hábitat,
há a possibilidade delas predarem essa salamandra. Mas não que o mecanismo de detoxificação tenha coevoluído em virtude da pressão exercida pela toxina dessa salamandra. Mas, na verdade, isso pode ocorrer em virtude de outras experiências adaptativas que ocorreram na história, né, daquela linhagem evolutiva. Um exemplo disso é o que acontece com o antibiótico, né? A gente usa antibiótico e aí, para, por exemplo, combater uma doença bacteriana. Porém, quando a gente usa esse antibiótico, ele seleciona bactérias existentes, por exemplo, eu estou com uma pneumonia, então eu uso esse antibiótico e seleciono bactéria existente causadora da pneumonia. Porém, quando eu faço isso, eu seleciono todo mundo por igual, né? Então, na verdade, o fato de existirem, né, bactérias resistentes a determinado antibiótico não foi fruto de um processo de coevolução, mas sim em virtude de um processo de seleção por antibiótico, que aí você tem uma convergência adaptativa. E aí o que pode acontecer? Aquela bactéria que foi selecionada para penicilina, por exemplo, ela pode ser resistente por efeito cruzado a outros antibióticos, sem nunca ter entrado em contato com o antibiótico. Então, isso não é fruto de uma coevolução, mas fruto de eventos que a gente chama de convergência adaptativa. Certo? Então, quando a gente tem uma coadaptação, ela não necessariamente é fruto de um processo de coevolução. Ela pode ser fruto de um processo de convergência adaptativa. Certo? E aí agora eu vou citar alguns exemplos de coevolução, né, e as interações. Então, por exemplo, coevolução do tipo mutualista. Existe um exemplo clássico que foi descrito por esses autores aqui em 81. Qualquer livro de evolução traz esse exemplo, que é a interação entre formiga e pulgão, certo? Aí aqui é essa espécie, né, Formica fusca e Glaucopsiquilidamus. Aparentemente as formigas impedem, né, que predadores e micro-organismos ataquem o pulgão, enquanto o pulgão obtém, né, o nutriente da predação da árvore, ao mesmo tempo que o pulgão oferece uma substância açucarada produzida num órgão que ele tem, que é o órgão de Newcomer. Então, a formiga obtém isso e protege os pulgões e vice-versa. Porém, vou estragar a historinha bonitinha, né, o conto de fadas. Estudos recentes indicam que não é raro que as formigas elas acabem predando os pulgões, tá? Então, mesmo eles fornecendo a substância açucarada, a interação pode ser do tipo presa-predador e não uma relação de mutualismo. Então, por exemplo, pulgões podem ser predados por outros insetos. Então, as formigas elas podem impedir que outros insetos se aproximem do pulgão, certo? É como se elas atuassem como guardas. Então, assim, tem vários trabalhos que mostram esse comportamento, inclusive qual que é a frequência, em qual parte da planta isso é mais comum acontecer, quais as espécies de formigas que estão, porque não é só uma... Aqui tem um exemplo, né, de uma espécie de um pulgão, mas tem várias espécies de formigas e várias espécies de pulgão que apresentam uma interação desse tipo, né? Porém, o que é surpreendente é que não necessariamente a formiga protege o pulgão. Eventualmente, a formiga ela pode predar o pulgão e levar o pulgão como substrato para o crescimento dos fungos, tá? As formigas, esses alimentos todos que as formigas levam, né, para os formigueiros, eles não são utilizados como fonte de alimento, tá? Eles são utilizados como meio de cultura para o crescimento dos fungos que as formigas cultivam dentro dos formigueiros, né? Então, eventualmente, ela pode predar o fungo, o pulgão para servir como substrato, né, como meio de cultura para o cultivo dos fungos. Mas elas protegem geralmente, então, por exemplo, às vezes vem lá até uma outra espécie de formiga, você vê ela jogando a formiga da árvore, sabe? Pegando ela com as garras, às vezes mata a outra formiga. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, é muito legal. É muito legal. Quando eu estava na graduação, a professora de ecologia, ela identificou numa das árvores do campus da Unesp um lugar que tinha, né, interação desse tipo.
E aí ela deu um trabalho para a gente monitorar, né, o que acontecia. Então você via, por exemplo, elas jogando besouro, jogando outras formigas, que elas vão para a luta mesmo, né? Mas é porque provavelmente elas enxergam o pulgão como um recurso alimentar, é como se fosse uma competição por recurso alimentar, né? Mesmo que as formigas não cheguem a, a matar o pulgão, né? Pois é, parece inofensiva. Drosófila, por exemplo, a gente acha que elas são super fofinhas, né? São mosquitos de fruta e tal. Você vê elas brigando. Você coloca, por exemplo, espécies diferentes no mesmo. Não precisa ter espécie diferente, né? Quando você mantém, por exemplo, os apriônios indianos, que é a espécie que eu estudo, se você mantiver garrafas com mais do que 50 moscas, elas se batem tanto que você vê um monte de mosca com asa tudo estragada, tudo estourado, de tanto que elas se batem, né? Então, essa questão da competição, ela é bem acirrada, tá? Mesmo a interespecífica. Bom, e aí, pessoal, uma questão bem interessante em relacionado à interação do tipo mutualismo, que é com a evolução inseto-planta. Então, vejam aqui, né? No caso aqui, nesse caso, não perdão, não é o exemplo de coevolução do tipo mutualismo, é um exemplo de coevolução do tipo predatismo, tá? Então, vejam aqui que a gente tem uma filogenia, né? De plantas, né? Hospedeiras, e aí tem uma filogenia dos herbívoros que se alimentam né, de borboletas, né, que se alimentam dessas plantas. E aí o que a gente encontra? Que quando a gente pensa em borboleta alimentando da planta, pessoal, não é a borboleta usando a flor, tá? Mas é a larva da borboleta consumindo a planta durante o processo de metamorfose, tá? Durante o processo lá do estado larval da borboleta. Então, tem famílias de borboletas que elas são espécies específicas, então você vai encontrar, por exemplo, determinadas espécies de borboleta que as larvas só consomem uma espécie de planta. Porém, quando a gente faz a filogenia, não há uma relação filogenética compatível entre a filogenia das plantas e a filogenia das borboletas. Então, por exemplo, uma borboleta que é específica, que é herbívora, específica de uma planta, ela não está numa posição parecida, né? E aí, quando a gente analisa, não pensando na espécie de planta, mas na substância bioquímica, que seria um inseticida natural, o que as plantas fazem? Uma das formas delas reduzirem a herbivoria, elas produzirem substâncias que são tóxicas, né, para os herbívoros. E aí, e aí, claro, né, o herbívoro, por sua vez, a pressão seletiva seleciona herbívoros, né, que são capazes de tolerar aquela substância tóxica. Se ao invés da filogenia ser feita pensando na espécie de planta, mas considerando qual é a substância bioquímica, aí você tem pensando na posição bioquímica, a substância bioquímica que está relacionada, né, a toxina anti-herbívoro, você tem digamos assim, uma cofilogenia. Então, na verdade, o efeito coadaptativo não chega nem a atingir a espécie, mas de que maneira, né, aqueles grupos bioquímicos foram evoluindo dentro das plantas. Certo? Esse trabalho quem descreveu foi o Ehrlich, o Raven, 64, e ele depois foi feito um estudo mais molecular, né, em 2015 pelo Etcher. E aí, agora pensando na questão do mutualismo, a gente pensa na coevolução inseto-planta e a polinização, né? A polinização, ela é uma forma de insetos, né? Estou pensando em inseto, tem outros polinizadores, mas aqui a gente vai focar nos insetos, certo? Os polinizadores utilizam, né, a polinização, o processo de polinização para se alimentar, ao mesmo tempo que eles carregam, né, os gametas masculinos de uma planta para outra. E aí, várias adaptações existem. Então, por exemplo, a gente tem que formato do corpo. Veja, por exemplo, essa probóscide aqui de um inseto, que é altamente adaptada para obter o néctar dessa planta aqui. E aí, a pergunta que se faz é o seguinte, né? Considerando que insetos são um dos grupos mais é o grupo mais biodiverso da Terra.
e o segundo grupo mais biodiverso da Terra é o grupo das plantas com flores, será que esse aumento da biodiversidade foi resultante de um processo de coevolução inseto e planta? E aí vamos analisar as filogenias, mas esse tipo de filogenia que está relacionada, né, ao aumento da diversidade. Então, quanto mais largo for o formato aqui da filogenia, maior a biodiversidade do grupo de insetos. Então, se a gente analisa aqui o mesmo período geológico, vocês vão perceber que começa a haver um aumento na diversificação, né, de dípteras, himenópteras, coleópteras, né, lepidópteros. Tem um início aqui a partir do Triássico, né, se vocês olharem aqui, mas o boom mesmo vai acontecer em um período mais recente, que seria do que Cretáceo em diante, certo? Então vejam que tem um aumento de diversificação desses grupos de insetos que são atualmente mais biodiversos a partir do Cretáceo. Quando a gente analisa as angiospermas, a gente vai perceber que coincide um aumento da biodiversidade justamente com o período Cretáceo. Então, isso é um indicativo muito forte que esse aumento da biodiversidade, né, é relacionado a insetos polinizadores e plantas com flores, é um indicativo que é resultado de eventos de coevolução inseto-planta, pensando na polinização. Quando a gente pensa em competição, aí a competição ela pode ocorrer por várias coisas, né? A Brenda citou a questão da competição por espaço, vocês citaram a competição por nutrientes, né, por recurso alimentar, mas também pode haver competição por fêmeas, que aí é um tipo de competição que é especificamente intraespecífica, certo? De qualquer forma, quando as espécies, né, elas competem, seja competição intra ou intraespecífica, o que vai acontecer? Vai ter um ponto da disponibilidade de recurso, né, no qual as espécies podem competir. Então, se você analisar esses gráficos aqui, então imagina, por exemplo, aqui que tem 3 espécies diferentes, espécie 1, espécie 2 e espécie 3, certo? Vejam que essas espécies, elas têm pontos médios, né, da variabilidade, da eficiência de aproveitamento de recurso, que eles diferem um do outro. E vejo que tem uma região aqui que há uma intersecção na utilização do recurso, certo? O que vai acontecer ao longo do tempo? A gente espera que essa curva, né, que esse ponto médio aqui de aproveitamento de recurso, ele se achate um pouco. O que significa isso? Quando você tem uma competição desse tipo, no qual você tem, né, áreas de sobreposição que variam entre uma espécie e outra, mas vejam, espécie 1 e 3, elas não competem, né? Então, a competição ela vai ocorrer nesses pontos aqui. Então, qual é a tendência? Há uma tendência dessa área, onde há competição, que os indivíduos, né, que têm as características genéticas, né, e ecológicas, que aproveitam aquele recurso, eles sejam eliminados, e aqueles indivíduos que não competem, eles tendem a se manter. E isso tem como resultante, né, a eliminação dessa área de intersecção e a ultra especialização das espécies. Mas também pode ocorrer o contrário, tá? Ao invés de ter uma manutenção dessa área de competição, a espécie pode ter seleção que favorece espécies que aproveitam recursos mais variados. E isso torna as espécies mais generalistas. Então, a hiperespecialização de aproveitamento de recursos de uma espécie, tanto como a hipergeneralização dos recursos, é indicativo de eventos de competição. E aí é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, em competição interespecífica, o que vai acabar acontecendo é que as espécies, elas vão ter, como são espécies diferentes, elas tendem a ter variedade dentro das populações, né? E aí você tem pontos, né, de competição. E aí, o que vai acontecer? Você espera que essas espécies elas se tornem mais generalistas, quando a competição é interespecífica. Se a competição é intraespecífica, o que vai acontecer? A sobreposição de área de utilização de recursos é enorme, né? Porque, veja, um indivíduo da mesma espécie competindo com outro da mesma espécie. Então, o tipo de arsenal, né, na competição vai ser igual,
Então, a competição ela tende a ser muito intensa. E aí, nesse caso, quando há muita competição entre específicos, você espera que haja uma generalização no aproveitamento do nicho. E aí, o exemplo da espécie que eu estudo, que é uma espécie bioinvasora. As apriões indianas é uma espécie que ela tem competição com outras espécies, porém a competição interespecífica é muito mais intensa. E aí, quando você analisa o tipo de fruto que ela utiliza, né, como recurso alimentar e de oviposição, tem até o momento relatado quase 100 espécies diferentes de frutos, indicando que ao longo da história evolutiva houve uma intensa competição interespecífica, e essa intensa competição interespecífica selecionou indivíduos que eram mais generalistas, porque se são mais generalistas, a tendência é que a competição interespecífica ela caia, porque os indivíduos daquela mesma espécie podem ocupar vários nichos de alimentação que estão disponíveis em determinado hábitat. Certo? E aí, quando a gente pensa nos inimigos, né, basicamente a gente tem dois tipos básicos de interação, que são o que envolve presa-predador e o que envolve parasita-hospedeiro. Certo? Como é que a gente analisa se há coevolução entre os organismos? Então, vejam aqui. Aqui do lado esquerdo tem uma filogenia de vermes, né, do gênero Enterobius, e aí aqui você tem, né, as diferentes espécies, e aqui tem a filogenia dos primatas para os quais esses vermes são parasitas. Vejam que há um espelhamento, né, entre a filogenia dos primatas e a filogenia dos Enteróbios. Isso é indicativo que, ao longo da evolução dessa interação parasita-hospedeiro, houve coevolução. Certo? Um exemplo de coevolução que é clássico é a questão dos coelhos da Austrália, né? Então, houve introdução de coelhos na Austrália, que eles tinham sido utilizados para reduzir uma praga vegetal na época, e aí eles foram introduzidos, né, nos anos 50, e aí o que acabou acontecendo é que eles não tinham predadores naturais lá, e aí a população cresceu demais e começou a atacar as áreas agricultáveis. E aí o que se fez, né? Para tentar controlar o tamanho populacional desses coelhos, utilizou-se vírus, né? O vírus da mixomatose, que é uma doença letal para coelhos, e se aplicou esse vírus na Austrália. E aí veja o que aconteceu aqui. Né? Então, aqui são os diferentes tipos de vírus, né? Então, tem o tipo 1, tipo 2, 3A, 3B, 4 e 5. Então, vejam, quando houve, né, a introdução desse vírus na Austrália, foi introduzido o vírus 1, que é o que tem maior virulência. Veja que a mortalidade ela foi de 100% para os coelhos. E aí vejam que e aí, nos anos seguintes, você não encontra mais esse vírus. Então, você tem aqui uma mortalidade alta dos coelhos causada, né, por esse vírus, tipo 1, em 50 e 51, porém esse vírus deixa de existir. E aqui vai acontecer, por exemplo, em 58 e 59. Há uma, digamos assim, uma distribuição de outros tipos de vírus, tá vendo? Ó, em 58 e 59, e esses vírus que são menos letais, eles tenderam a aumentar de frequência. Então, praticamente aquela linhagem de vírus que era mais letal, ela foi extinta, porque ela produzia uma mortalidade muito grande dos coelhos. Certo? E aí vocês vão perceber que padrões parecidos vão acontecer na França e na Grã-Bretanha também, tá? Em outros períodos, porque são, né, são outros momentos aí que foi utilizado o controle de coelhos. E aí vejam que essa tabela, né, você tem aqui duas regiões, né, da Austrália, a região de Mallee e a região de Gippsland, e aqui tem coelhos que foram selecionados previamente, né, pelo Myxoma vírus,
e coelhos não selecionados, coelhos selecionados. Vejam que os coelhos não selecionados, quando eles foram expostos ao vírus, a mortalidade foi de 100% em ambas as ilhas. Porém, coelhos que já tinham vivenciado, né, histórico de seleção pelo vírus da mixomatose, vejo que a mortalidade ela foi inferior nos outros lugares. Certo? Aí um outro exemplo de coevolução parasito hospedeiro é o que acontece com os lentivírus, e no grupo dos lentivírus está o vírus da AIDS, está o HIV. Existem esses vírus da imunodeficiência, eles são comuns, né, em várias linhagens de mamíferos, mas existe, né, uma linhagem muito importante dentro dos símios, que são os vírus da imunodeficiência de símios, né, e vejam que a filogenia desses vírus, ela é praticamente espelhada com a filogenia dos primatas, com algumas poucas exceções, tá? Essas exceções podem ser devidas àqueles mecanismos de escape e radiação posterior que a gente viu no começo da aula. Certo? E aí tem um estudo super interessante, né, de um grupo, né, que é formado pelo professor Carlo, que é da UFTM, que eles estudaram a questão da exuberância da célula dos mastócitos, né, e aí eles encontraram evidências que essa exuberância, ela pode ter sido fruto de coevolução, né, da exposição dos mosquitos, né, porque no caso eles estudaram os mastócitos os vertebrados, na verdade eles correlacionaram, né, a exuberância dos mastócitos à evolução das glândulas, né, em Aedes aegypti. E aí o que eles encontraram? Uma correlação entre a exuberância, ou seja, o aumento dos mastócitos e mudanças, né, no nível molecular de proteínas relacionadas à saliva produzidas pelos Aedes aegypti. Então, mostrando que aí tem um processo de coevolução, mas envolvendo o sistema imunológico. Certo? E aí, a questão de coevolução para esse predador, aquele exemplo que eu falei para vocês das salamandras das cobras, né? Que as salamandras dessa espécie aqui produzem tetrodotoxina e que as cobras dessa espécie, serpentes dessa espécie, são resistentes. Isso é um indicativo muito forte de coevolução. Né? E, pessoal, vocês têm alguma dúvida, uma pergunta? Não. Tá tranquilo, pessoal? Eu tô falando, eu tô até preocupado, porque eu acho que eu tô parecendo uma metralhadora, não tô dando espaço para vocês falarem. Tá tranquilo? Posso Tá continuar? tranquilo, galera. Tá muito interessante a aula. Beleza, desculpem, tá, pessoal? Porque eu tô empolgando. Porque quando a gente tá na sala, a gente bate papo e tudo mais. Aí aqui a gente fica falando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, não se incomodem em me interromper, tá, pessoal? Não tem problema não, porque não é uma interrupção, é uma aprendizagem. Bom, pessoal, coevolução presa e predador talvez seja o modelo mais bem estudado de coevolução. Aqui tem para vocês terem uma ideia, o que aconteceu, né, com o tamanho do crânio, né, de presas e predadores. Vejam que há uma correlação entre, né, a variação do tamanho do crânio e a frequência, né, dos espécimes de ungulados com os carnívoros. Então, quando a gente compara, por exemplo, o tamanho relativo do crânio dos carnívoros ao longo da história evolutiva e das presas, então vejam que há um aumento no tamanho do crânio para as espécies recentes. Então, quanto mais à direita aqui no gráfico, maior é o tamanho relativo. Então, vejam que as espécies atuais, elas têm tamanhos relativos maiores do que as espécies ancestrais, indicando que houve uma pressão seletiva que favoreceu o aumento do tamanho do crânio. E aí, pergunta para vocês, de que maneira um aumento do tamanho do crânio pode estar relacionado a uma interação tipo presa-predador? Como vocês conseguem vislumbrar o tamanho do crânio interferindo na capacidade de uma presa ou na capacidade de um predador? Que hipótese que vocês levantam para isso?
Será que está relacionado quanto maior o porte da presa? Quanto maior. Como é tamanho relativo, Raul, o tamanho não interfere. Entende? Porque o tamanho é relativo. Então você compara o crânio com o tamanho corporal. Então houve um aumento no tamanho do crânio pensando o tamanho corporal. O que você acha que significa um aumento no tamanho do crânio? Proporcional, né? O que está relacionado ao aumento do tamanho do crânio? Não sei, maior desenvolvimento do cérebro. Isso. E o maior desenvolvimento do cérebro está relacionado ao quê? Mais inteligência? Mais Mais útil? inteligência, exatamente. Mais plasticidade de comportamentos, né? Amplia a capacidade de explorar o ambiente, porque, né, o cérebro maior, ele permite maior número de conexões sinápticas, e isso permite maior número de percepções. E de que maneira esse aumento na inteligência, a capacidade de percepção é importante para uma presa pensando num predador e é importante num predador pensando numa presa? Acho que adaptação de sobrevivência. Por quê? Por que é uma adaptação para sobrevivência? Vocês já viram, por exemplo, uma zebra ser caçada por um leão em algum documentário? Não, né? Vocês nunca viram? Vocês já viram, por exemplo, um passarinho caçando um gato caçando um passarinho? Sim, sim. Sim. Como é que é o processo? O gato simplesmente vê o passarinho e vai com tudo? Ou é diferente? Não, diferente. Ele é mais. Ele analisa, ele é mais astuto. Então ele percebe depois que ele ataca. Ele faz uma leitura da presa, assim, a leitura dos movimentos, de percepção, para depois ele atacar. E, por outro lado, o passarinho sempre vai deixar ser pego pelo gato, ou ele tem algum tipo de comportamento que responde? Sempre na fuga eles não conseguem fugir, né? Sempre fugindo, né? Eles sempre são. Tentando fugir. E Isso. para fugir, eles têm que perceber o quê? Se o gato está chegando perto, se tem lugar para ele voar, se está livre lugar para ele voar. E isso é tudo feito pelo cérebro. Né? A resposta é corporal, mas o comando, né, estratégico é feito pelo cérebro. Então, entenderam que essa questão presa e predador, o desenvolvimento, o aumento no tamanho cerebral ao longo da história evolutiva é um forte indicativo de aumento de estratégias, né? Tanto de captura pelo predador quanto de fuga pela presa. Tem estratégias, né? De perceber. E aí eu usei o exemplo do gato, porque o gato, apesar dele, a história evolutiva dele é um pouco diferente, mas você tem ancestrais aí que passaram por esse tipo de seleção, né? E os gatos herdaram disso. Apesar deles não precisarem mais caçar, né? Porque eles obtêm alimento sem caçar, mesmo assim eles caçam, né? Quem tem gato em casa sabe que é uma loucura. Galego, por exemplo, o aumento de órgãos sensoriais em insetos, aumento das antenas, isso pode ser um exemplo também? Pode, mas aí está mais relacionado não tanto à fuga de predadores, mas não, também porque a antena ela é sensível, né, ao movimento. Pode. Eu nunca vi nenhum estudo não, viu, Raul, mas pode ser que esse aumento no tamanho de antenas, né, pode estar relacionado à percepção de predadores, que é aqueles insetos que tinham antenas menores, eles percebiam menos predadores, então eles eram eliminados. E quem tinha antena maior percebia melhor o predador e conseguia fugir. Então seria também um processo de coevolução. Nunca vi nada a respeito, mas dá para levantar essa hipótese sim. Certo? Obrigado, perfeito, obrigado. Bom, pessoal, essa parte eu vou pular, que não é tão importante. Deixa eu ver quanto que está faltando aqui. Deixa eu ver que horas são. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou preferir na semana que vem. A gente termina, faltam só 3 slides, mas eu vou preferir deixar para a semana que vem. Aí a gente fecha esse tema e aí a gente fala de Evo-Devo, porque essa parte final dá para fazer uma relação com o Evo-Devo,
tá bom? E aí a gente acaba por hoje. Pode ser? Pode ser? Pode, Pode ser. tá tranquilo. Perfeito, perfeito. Certo? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Eu quero só fazer um comentário pessoal. Alegou, Pode para mim falar. é muito difícil. É sempre que começa a aula eu fico muito perdida, mas dá um tempo até quando eu pego no eixo, que nem agora no final, tá me fazendo muito mais sentido do que Do que no quando você começo, né? começa a explicar. Então, até eu conseguir É. criar uma linha de raciocínio, nossa, Sim, é vai ser bem isso bom. mesmo, Consegui é bem entender. isso. Mas o final, assim, é igual aqueles filmes que a gente fica vidrado, né? O final, eu tô aqui na frente Qual que da é o tela do próximo capítulo? computador. Eu tô aqui na frente da tela do computador, amando com a evolução. Ah, com a evolução é legal. Esse é um problema que eu estou sentindo nas aulas utilizando a tecnologia mesmo, né? Você demora um tempo mais para engrenar, porque na sala eu acho que o contato físico já te coloca no clima. É que eu acho que mesmo a gente dando aula, eu acho que a gente demora um pouco para entrar no processo, sabe? Isso é uma coisa que eu também tenho percebido. Mas é bom vocês chamarem a atenção que talvez pensar uma outra forma de começar a aula um pouco mais devagar, sabe? Sabe, tentando trazer mais, até a gente entrar no. Porque parece que a gente entra no prumo, né? Não parece que a gente tá assim, aí, puf, aí é fazer o papo. Agora vai. É, o quadro. Brenda, você não tem noção o tanto que eu tô sentindo falta de construir o raciocínio no quadro. Porque parece que aí a gente consegue. Porque eu acho que eu consigo fazer vocês entrarem na minha linha de raciocínio, né? Aqui a gente segue já um modelo pré-pronto, e aí parece que não tá faltando eu ligar, porque eu tô vendo, por exemplo, a informação, eu já tenho tudo claro o que que é, né? Só que na hora que eu vou contar a história para vocês, vai ficando meio. Não vai ficando embaralhado porque eu não estou construindo, né? O raciocínio, eu estou pegando já o modelo pronto. De repente eu posso tentar é, preparar uns slides que tem um pouco mais de dinamismo, que aí eu consigo talvez construir o raciocínio, certo? Porque ainda os alunos tem uma opção da gente gravar aula lá no FTM, só que a gente não conseguiria fazer a atividade síncrona, né? Teria que ser uma atividade assíncrona, mas aí perde um pouco o sentido, porque não tem interação, aí vai fazer lá a construção do mapa e não, né? Mas eu vou tentar achar uma alternativa para ver se a gente consegue resolver isso. E aí, pessoal, é bom esse feedback. Vocês têm mais alguma sugestão? Essa sugestão é legal, talvez, de pensar uma forma de construir o raciocínio de outra maneira. Talvez desenhar, sei lá, deixar Não, usar. galera, posso dar ideia? Pode. Pô, às vezes você tem algum quadro em casa, esses quadros, mini Você quadros. acredita que eu não tenho? Porque eu tinha um e aí eu dei para minha sobrinha. Eu acho que se você ampliar a câmera de um jeito certo, Não, quer ver? coloca Ó, como você se, fica. Isso, eu acho que aí a gente no se colocar computador o a gente quadro. coloca a sua tela por inteiro. Eu acho que dá E para eu tenho acompanhar legal. aqueles fones que são sem fio, que aí eu Uhum. conseguiria manter o áudio, a qualidade do áudio, sabe? Aham. Boa ideia, boa ideia. Se eu conseguir ir na Calunga essa semana, eu vou comprar um quadrinho com giz. É, o Nossa, Paint tem, nostalgia boa. é, o Paint, ele é legal também, porque aí eu poderia manter tanto o slide quanto fazer algumas observações, né? E alternar entre lá e aqui. Boa, gostei dessa ideia. Eu acho que eu vou comprar um quadro e aí eu mato minha saudade de usar giz. E o Paint também é uma opção. O próprio o Google Drive ele te oferece, né, uma parte do Google Apresentações, você consegue fazer isso também. Mas aí utilizar o mouse para fazer é um pouco mais complicado, porque você tem que escrever palavras, se bem que dá para digitar, né, as palavras, e aí fazer só certinho usando o mouse. Eu vou tentar na próxima aula, então, ou usar o Paintbrush, ou comprar um quadro com giz e ver o que vai rolar. E aí a gente vai conversando. Beleza? Mas eu gostei das sugestões. Obrigado, gente. Vão ser bastante úteis. Mais alguma sugestão, pessoal?
Bom, pessoal, então, por hoje é só. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas e obrigado pelas sugestões. E aí, então, semana que vem a gente se vê, vai ser a última atividade síncrona desse ano, e aí a gente conversa um pouco sobre o que vai acontecer depois, certo? Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Pode falar, Breno. Galego, só para confirmar, a gente tem aquela tarefa que vai ser, aquela atividade que vai ser adiantada, e a gente também tem uma outra atividade que já é para entregar até dia 17. Vai ser as duas até o dia 18 e 17? Na verdade, o módulo 1 vocês precisam finalizar até amanhã, que é uma pergunta de pensamento evolutivo, uma pergunta de origem da vida e o fórum. O fórum, até agora, ninguém interagiu nele. Então, eu estou pensando seriamente em cancelar o fórum e deixar só as duas perguntas no módulo 1, entendeu? Mas aí, para poder fazer isso, todo mundo tinha que responder as duas perguntas, porque senão a quantidade de falta vai ser muito grande. Mas eu estou pensando seriamente em desencanar do fórum. E aí, Ai, o módulo... Galego, eu posso fazer um comentário? Não garanto ser Pode. chato. Eu vejo como ninguém interagiu ainda, que nem hoje eu fui mexer no fórum, né? Mas ninguém tinha postado nada. Aí a gente só vai ter amanhã para postar o nosso, interagir com o de todo mundo, ou estender o prazo, ou... Eu acho que eu vou preferir cancelar, viu, Maria? Porque se tivesse para ter interação, já tinha acontecido. Eu acho que eu vou cancelar o fórum, deixar só perguntar 1, pergunta 2 no módulo 1, tranquilo, porque aí já, o módulo 2 já está em andamento, né? Na verdade, vocês têm até o dia 17 do 12 para postar as atividades do módulo 2, né? Que começou semana passada. Eu vou cancelar o fórum e vou deixar só a pergunta 1 e 2. E aí as outras atividades ficam normal, sabe? E vou avisar lá no grupo do WhatsApp isso. Certo? Certo, então. Certo. Que eu acho que vai ser melhor a fazer. Beleza? Então, não se esqueçam, tá? Então, até amanhã vocês vão responder a pergunta 1, pergunta 2, tá? O fórum eu vou desativar ele agora. E avisar no grupo do WhatsApp. E o módulo 2 até o dia 17 do 12. Certo? Que aí são 2 perguntas. E eu acho que vocês têm que fazer um podcast, tá? Se eu não me engano, no módulo 2, eu não lembro agora. É isso mesmo. Certo? Então, assim, eu prefiro que vocês gastem energia fazendo podcast do que interagindo no fórum. Beleza? Tá bom. Perfeito. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. E aí a gente se vê semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom final de